Hello, what's up, you guys? Welcome to Inglês do Zero podcast one more time. I'm your teacher and host, Jader Lelis, but you can call me Teacher J. And in today's episode, we're going to talk about how to learn English through news, okay? It's a very special episode. I hope you like it. And without further ado, let's get started. Guys, hello, welcome to Inglês do Zero podcast, mais uma vez, Teacher J. Se essa é a sua primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos, voltem desde o primeiro episódio, independente do seu level, porque você pode aprender muitas coisas com esse podcast. Se você gosta de inglês, eu sugiro que vocês façam isso. E vocês da velha guarda, muito obrigado por ouvirem mais esse episódio. No episódio de hoje a gente vai trabalhar com um site chamado News in Levels, que vocês provavelmente já conhecem. E a gente vai trabalhar na prática aqui, vai ser um episódio um pouco longo, creio eu, mas vai ser um episódio bem importante pra gente aprender alguns conceitos aqui, ok? A gente vai ler uma notícia nos 3 levels diferentes, vamos problematizar, vamos analisar vocabulário, vamos fazer tudo com uma notícia aqui no site News in Levels. Pra quem não conhece o site News in Levels, ele é um site que te dá uma matéria, uma notícia, em 3 níveis diferentes de dificuldade. De acordo com o site, no nível 1, eles te dão até 1000 palavras e eles criam um texto dentro dessas 1000 palavras, que são as palavras mais simples. Eles sempre usam o tempo verbal do presente porque é mais fácil no começo. Então, level 1 é bem tranquilo. No level 2, eles já usam 2000 palavras diferentes e eles já começam a inserir um pouco mais de tempos verbais diferentes, como o passado simples e tal. E no level 3, a notícia é te dada de uma forma bem natural e com as palavras normais, sem atenuar nada. Até 3000 palavras do inglês estão inclusas aqui no level 3, tá? Então não é que a matéria vai ter 1000 palavras. É que eles têm que escrever a matéria dentro dessas 1000 palavras do level mais fácil. Level 2, 2000 palavras. No level 3, 3000 palavras. Se você chegou agora também no podcast, saiba que eu tenho gatos. Então vocês sempre vão ouvir um miado de fundo aí, ok? Então vamos lá, vamos começar com o episódio de hoje, com a notícia de hoje. E nós vamos trabalhar uma notícia bem pesada, cara. A gente vai falar sobre o tema da matéria Minneapolis Protests. Minneapolis Protests. Protestos em Minneapolis. Antes de falar da matéria, eu vou tocar o áudio aqui original para vocês ouvirem, tá? Então, em toda a matéria do News in Levels, eles tocam eles têm um áudio de uma pessoa lendo a matéria, então é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar o áudio aqui para vocês ouvirem, para vocês verem quanto vocês entendem nessa primeira escutada. Vamos lá então? Let's go. Police in Minneapolis, U.S. stop a black man. They make the man lie on the ground. One officer puts his knee on the man's neck. The man says that he cannot breathe. However, the officer keeps his knee on the man's neck for 7 minutes. The man stops talking. An ambulance takes the man to hospital. Doctors say that the man is dead. The 4 police officers lose their job. However, people are not happy. People say that the officer kills the man. Similar incidents happen in the past. People in Minneapolis get very angry. They start to protest before a police station. People set fire to stores. People take things from stores. The police must use tear gas and plastic bullets to stop the protesters. Ok, so how was that? Eu quero que você anote num pedaço de papel aí ou mentalmente quanto você entendeu nessa primeira ouvida nessa primeira escutada. Nossa, ouvida e escutada são palavras horríveis, assim, pra mim não soam bem. Então, nessa primeira vez que você escutou, me diz aí quanto vocês entenderam. Disseram? Beleza. Então, se você entendeu, tipo, de 0 a 100, você entendeu 70%, tá ótimo, tá legal. Se você entendeu... Só que eu sempre falo assim, se você entendeu pouco, você é o que mais vai entender depois. Você é o que mais vai ter progresso. Porque quem entendeu muito, não tem muito onde progredir aqui nesse level 1. Mas no 2 e 3, talvez tenham. Enfim, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu vou ler ponto a ponto, traduzir, tirar dúvidas de vocês e vamos lá. Aqui eles colocam as difficult words, as palavras mais difíceis desse level. Eles consideraram a palavra incident, que é incidente. Eles colocaram também a palavra tear gas. Tear é lágrima. Gas é gás. O que é tear gas? É o gás lacrimejante. Ou gás lacrimogênio. Né? Gás lacrimogênio. Depois nós tivemos também a palavra plastic bullet. Plastic bullet,
que é bala de borracha. Eles chamam de bala de plástico, nós chamamos de bala de borracha, beleza? Vamos começar o texto então. Eu decidi fazer um episódio sobre isso também porque, cara, isso que aconteceu foi um absurdo. Eu geralmente não me manifesto aqui, não dou opiniões pessoais e trato mais o lance do inglês. Geralmente eu não me manifesto aqui, não dou minhas opiniões pessoais, mas, cara, isso que aconteceu foi um absurdo tremendo. E hashtag Black Lives Matter, sem dúvidas, cara. Vidas negras importam, a gente sabe que, cara, muitos negros são mortos nesse país e também nos Estados Unidos por nada. Aqui no Brasil, muitos são mortos por nada também. E não tô querendo falar de política, mas tô querendo falar de, cara, de caráter, de piedade, de empatia para com os negros, gente. Como que pode o cara ser morto por causa da tonalidade da pele dele, por conta da quantidade de melanina que a pessoa tem? Não faz o menor sentido. Eu decidi falar sobre isso porque é um assunto que tá em voga hoje aqui em junho de 2020, tá? E eu acho que a frase vidas negras importam não devia nem ser um debate. Não devia nem ter gente que debate, mas todas as vidas importam. É óbvio que todas as vidas importam, mas, cara, a vida do branco importa desde sempre. Sempre importou e sempre vai importar. O que parece que algumas pessoas não sabem é que as vidas negras também importam, né? Então não é importam mais, é importam, ok? Então só essa introdução, porque eu fiquei muito chocado com essa notícia aqui. Eu vi o vídeo, cara, chorei na hora, fiquei em pânico, assim, fiquei em choque porque a crueldade humana é absurda. Então, dependente do seu posicionamento político, aqui eu não tô falando de política, eu tô falando de humanidade, cara. Se você achou de boa esse ato, se foi tranquilo, se pra você não fez diferença, pode... Cara, você não é nem bem-vindo ao ver esse podcast, porque, pelo amor de Deus, sejam humanos, ok? Se você tá ofendido porque eu tô dizendo que as vidas dos negros importam, eu sou de família negra, meu pai é negro, eu me considero negro, e, cara, é óbvio que vidas negras importam, e se você se ofende por eu dizer que as vidas negras importam, por favor, pelo amor de Deus, reveja seus conceitos, tá? Então eu quis dedicar esse podcast aqui para o News in Levels, porque eu ia fazer um episódio sobre o News in Levels eventualmente, mas, em especial, quero dedicar pro George Floyd, pro João Pedro, pra menina Agatha, por todos esses daí que tiveram suas vidas ceifadas, tiveram suas vidas retiradas por conta de irresponsabilidade policial. E até militar, às vezes. Mas, cara, é óbvio que é importante ficar claro aqui que eu sei que tem muita gente boa, mas sempre tem maus profissionais, cara, em todas as áreas. Então, tem um monte de professor de inglês charlatão, e eu não posso dizer que todos os professores de inglês são charlatões. Tem charlatões? Tem pastores charlatões, padres charlatões, tem policiais charlatões também, que só estão lá pra fazer dinheiro. Enfim, tem maus profissionais em todas as áreas, e infelizmente esses maus profissionais acabam, por se tratar da polícia, que é um trabalho que, cara, tem poder de tirar vidas, né, de salvar vidas. Então, o trabalho deles pode gerar uma consequência um pouco maior se não for feito com tanto profissionalismo, né? Se um professor de inglês é pilantra e ele é charlatão, o máximo que vai acontecer é ele enganar algumas pessoas e ganhar o dinheiro dessas pessoas, mas não há risco de vida. Quando um policial, um médico, eles não são bons profissionais e boas pessoas, pode acontecer esse tipo de coisa. Enfim, cara, esse episódio é dedicado a todo mundo, a todos os negros que morreram por nada aí, certo? Eu fiquei feliz que o George Floyd não apareceu nem um esqueleto no armário dele, porque se ele tivesse feito alguma coisa errada, com certeza já iam justificar que ele morreu por isso. Até presente data não apareceu nada. Enfim, gente, de novo, não é política, é só uma homenagem pra esse povo tão sofrido aí que tem suas vidas tiradas em vão. Vamos lá então? Se você ficou até aqui, cara, obrigado pela compreensão. Se você ficou até aqui sem concordar comigo, mas ainda tá aqui, obrigado. Se você concorda comigo, vai no post desse episódio e coloca Black Lives Matter. Coloca lá porque, de fato, importam muito, ok? E falando dessa hashtag Black Lives Matter, esse lives é o plural da palavra life, que é vida. O plural de life é lives. Então, vidas negras importam, ok? Vamos lá então, começando. Police in Minneapolis, US, stop a black man. Então, nesse level 1 é tudo no presente. Então, é meio estranho até contado assim, mas é tudo no presente. A polícia em Minneapolis, Estados Unidos, para um homem negro. Stop a black man. Ok? E em inglês eles chamam pessoas afro-americanas de black mesmo. Não é pejorativo. Em português, houve um tempo que você chamar a pessoa de preta era um pouco pejorativo. Hoje em dia eu vejo que tá tranquilo, as pessoas estão chamando a galera preta de galera preta mesmo. E eu não vou entrar
na semântica da coisa, mas hoje em dia aqui no Brasil é tanto aceito o negro quanto o preto, mas o negro eu sinto que, na minha experiência, parece um pouco mais aceitável ainda do que preto. Preto é um pouco mais pejorativo, principalmente em quem quer ofender. Se alguém chama alguém de preto num tom ofensivo, fica claro o tom racista da coisa, né? Mas, tipo, negro é mais aceitável. Nos Estados Unidos, black man é totalmente aceitável, todos falam em jornais, em conversas formais e informais. Black man. O termo mais correto e mais formal é African American. African American, que é americano-africano, que fica tipo afro-americano. African American. Mas você pode falar black man, não tem problema. Agora tem uma palavra nos Estados Unidos, cara, em inglês americano principalmente, que é uma palavra que eu não vou nem falar aqui e ninguém fala porque ela tem um cunho racial muito forte. Se você fala essa palavra, você pode até morrer na rua porque o pessoal fica extremamente ofendido, que é a palavra que começa com N. Em inglês eles têm esse lance de você, para não falar a palavra, você fala uma referência à palavra. Então a palavra que começa com N é a palavra que não pode se dizer. Eu não vou falar aqui, porque, cara, essa palavra é impensável. A força dessa palavra é muito gritante, tá? Então quando é o equivalente ao negro, só que em inglês, tá? Se você fala essa palavra pra alguém, se você chama alguém disso, cara, é muito sério, é um big deal, assim, você pode de fato gerar confusão e causar risco à sua vida se você não se atentar. Então, não falem essa palavra. Para eles não falarem a palavra, eles usam N-word. Eles usam o termo N-word, que é a palavra com N. Então, todos sabem qual que é a palavra com N, mas para não falar a palavra, eles batizaram de N-word. Isso acontece também com the F-word, a palavra F-U-C-K, fuck. Eles, pra não falarem esse palavrão, eles falam the F-word. Então eles referem ao palavrão sem falar o palavrão. É como se em português eu falasse, ao invés de falar palavrão, você fala a palavra com F, que a pessoa vai se entender. A palavra com F pra você, beleza? A pessoa já vai entender o que você quis dizer. Você meio que disse o palavrão sem dizer. Então em inglês tem muito isso, the N-word, the F-word. Então the N-word é a palavra que designa pessoas, mas é um tom extremamente racista. Aí tem uma piada legal que eu vou colocar aqui do Rafinha Bastos. Então, de novo, só pra explicar the N-word resumidamente. The N-word é a palavra que tem um cunho extremamente racista e que ninguém deve usar, só que em filme você vai ver o pessoal negro se tratando com a palavra com N. Porque pra eles é comum, de negro pra negro não tem problema, tá? O pessoal usa. Se você não conhece a pessoa e chama ela da palavra com N, a pessoa vai ficar extremamente ofendida. Extremamente ofendida. Cara, é um crime até você fazer isso daí. Certo? Deixa eu colocar um trecho aqui do stand-up do Rafinha em inglês. É um trecho bem engraçado. E ele fala da N-word. It's not easy, man. Because when I arrived here in America, like 3 months ago, a cab driver told to me something. Rafinha, you can say whatever you want in America, but please don't use the N-word. Or people are... Você vê como que a N-word é forte? Quando ele falou da N-word, o pessoal da plateia já reagiu. Tipo, não vai por esse caminho, mano. Or people are going to kick Deixa eu voltar um your ass. pouquinho. Or people are going to kick your ass. Então o que ele falou até aqui, quando ele chegou na América, um taxista falou pra ele: Rafinha, faça o que você quiser, mas nunca use a palavra com N, ou as pessoas vão chutar o seu traseiro. But he never told me what the N-word was. Mas ele nunca me falou, mas ele esqueceu de falar qual que era a palavra com N. Ele falou, não use a palavra com N, mas não disse qual que era. So, for the past 90 days, I have been avoiding all words that starts with the letter N. Então, pelos últimos 9 dias, eu venho evitado todas as palavras que começam com a palavra N. Foi uma boa piadinha, né? Enfim. Cara, então é isso. Pra você se referir a pessoas negras, você pode falar black people, não tem problema. O Barack Obama foi the first black president, primeiro presidente negro. E não use a palavra com N, só entenda a referência. The N-word é a palavra com N que não pode ser usada pra não gerar confusão. Isso aí é muito forte. Beleza? Vamos lá, voltando então. They make the man lie on the ground. They make the man lie on the ground. Eles fazem o homem lie. Lie, a escrita é L-I-E, L-I-E. E é uma palavra que vocês talvez já tenham visto como mentira. Lie é mentira. Mas como verbo, lie significa deitar, tá bom? Então tem 2 significados, como substantivo é mentira e como verbo é deitar. Então they make the man lie, eles fazem o homem deitar, on the ground, no chão. Ground é chão, tá? Tem 2 tipos de chão em inglês. Tem ground, que é chão externo. Então, quando você não está dentro de uma casa, o chão eles chamam de ground. E quando você está dentro de lugares, é floor. É o chão para lugares internos. Beleza?
Então, de novo, police in Minneapolis, US, stop a black man. They make the man lie on the ground. Policiais em Minneapolis param o homem, eles fazem ele deitar no chão, deitar no solo. One officer puts his knee on the man's neck. One officer put his knee on the man's neck. Um oficial, o officer é police officer, tá? Que é um policial. Policial puts his knee, coloca seu knee. Knee se escreve K-N-E-E. Mas é joelho, não se fala o K, knee. Coloca o seu joelho on the man's neck, no pescoço do homem. Neck é pescoço. Para você lembrar de pescoço, lembra que tem aquela cerveja que tem um pescoço grande, que a gente chama de long neck, que é pescoço longo, né? Neck é pescoço. Então, an officer puts his knee on the man's neck. Um oficial, um policial, coloca o seu joelho no pescoço do homem. The man says that he cannot breathe. The man says that he cannot breathe. O homem diz que ele não pode respirar, que ele não consegue respirar, ok? Então, the man says. Says é o verbo say, só que na terceira pessoa ganha um S e muda a pronúncia. Então, é I say, you say, they say, mas she says e he says. The man says he cannot breathe. O homem diz que ele não consegue respirar. Breathe é respirar, que é o nome da manifestação que tá rolando. I can't breathe. Eu não consigo respirar. Eu não tô conseguindo respirar. Beleza? Então tá. Vamos repetir a segunda parte para vocês ficarem ligeiros, para vocês ficarem acostumados. One officer puts his knee on the man's neck. The man says that he cannot breathe. Um oficial coloca seu joelho no pescoço do homem. O homem diz que não consegue respirar. However, the officer keeps his knee on the man's neck for 7 minutes. However é no entanto, entretanto. Essa palavra é super usada, galera, super usada. However, é uma palavra só, significa no entanto. The officer keeps. O que é keep? O que é o verbo keep? Você já deve ter ouvido na frase keep walking, Johnny Walker, keep. Keep é continuar ou manter. Eu sempre traduzo mentalmente como manter, faz mais sentido pra mim. Então, o policial mantém seu joelho, keeps his knee on the man's neck, no pescoço do homem, for 7 minutes, por 7 minutos. The man stops talking. O homem para de conversar, para de falar, porque possivelmente já estava morto. The man stops talking. An ambulance takes the man to the hospital. Uma ambulância leva o homem para o hospital. O verbo take pode ser pegar, mas pode ser levar também. Então, se eu quero levar alguém na escola, por exemplo, eu vou levar meu filho para a escola. I'll take my son to the school. I'll take him to the school. Doctors say that the man is dead. Doctors say that the man is dead. Os médicos dizem que o homem está morto. Doctors são médicos, não são doutores em geral. Então, você não pode chamar um advogado de doctor. Advogado é lawyer, tá? Doctor é só médico. Diz que o homem está morto. Dead é morto. É só você lembrar de Walking Dead. São os que caminham mortos, né? Há muita confusão entre a palavra dead e die. E death. Death é morte. The spelling is D-E-A-T-H. D-E-A-T-H. Death. Morte. Dead é o substantivo, morto. E die é o verbo morrer. Beleza? Vamos fazer uma revisão. However, the officer keeps his knee on the man's neck for 7 minutes. Entretanto, o oficial mantém o seu joelho no pescoço do cara por 7 minutos. The man stops talking. O homem para de conversar. Não confundam talking com speaking. Talking é conversar, quando tem mais de uma pessoa, não é uma pessoa só. Você não consegue conversar sozinho, você precisa de alguém para conversar. Então, talking é falando com uma ideia de conversando. Só falando é speaking, tá? An ambulance takes the man to the hospital. An ambulance. Uma ambulância takes the man, leva o homem to the hospital. Para o hospital. Doctors say that the man is dead. Os médicos dizem que o homem está morto. Certo? Então, palavras-chave daqui do primeiro parágrafo. Primeiro, lie on the ground, deitar no chão. Knee, que é joelho. E breathe, que é respirar. Do segundo parágrafo. However, que é entretanto. Ambulance, ok, uma palavra-chave também, ambulância. Take to the hospital, levar ao hospital. E dead, que é morto. Próximo parágrafo, vamos lá. The 4 police officers lose their job. The 4 police officers lose their job. Os 4 oficiais de polícia, ou só policiais, em português funciona, lose their job. Perdem os seus empregos. Perdem os seus empregos. Então, os 4 policiais perdem os seus empregos. However,
Já vimos however, o que significa? Entretanto, no entanto. People are not happy. As pessoas não estão felizes. De novo, esse level 1 é bem simples, né? Não tem muita variação de gramática. People say that the officer kills the man. As pessoas dizem, people say that the officer, que o oficial, que o policial, kills the man. Mata o homem. Certo? Similar incidents happen in the past. Similar incidents happen in the past. Incidentes similares, parecidos, happen. Happen é uma palavra muito interessante em inglês, é o verbo acontecer. Então, para você lembrar, lembra que a felicidade acontece. The happiness, happen. Happen é acontecer. Então, similar incidents happen in the past. Eventos similares acontecem no passado. Beleza, vamos fazer uma revisão aqui, ó. The 4 police officers lose their job. Os 4 policiais perdem seus empregos. However, people are not happy. No entanto, as pessoas não estão felizes. People say that the officer kills the man. As pessoas dizem que o policial matou o homem. Similar incidents happen in the past. Eventos parecidos ou similares aconteceram no passado. Ou acontecem no passado porque no level 1 é tudo no presente. People in Minneapolis get very angry. As pessoas em Minneapolis get very angry. Get angry é você ficar bravo, você passar para o estado de braveza. Então, people in Minneapolis get very angry. O very a gente já viu aqui que é muito. As pessoas em Minneapolis ficam muito bravas. They start to protest before a police station. They start to protest. Eles começam a protestar. Before a police station. Before a police station. Você já deve conhecer a palavra before como antes, né? Mas olha que interessante. Before como substantivo vai ser na frente. Olha que loucura. Pois é, cara. Eu aprendi essa frase num trecho do Supernatural, que um menininho ganhou o poder dos deuses lá. E aí ele falava, kneel before Ted. Kneel before Ted. Deixa eu ver se eu acho essa cena. Que é tipo, se ajoelhe diante do grande Ted, que era o nome dele. Kneel before Ted. Eu dou umas viajadas às vezes. Todd. É Todd. Kneel before Todd. Olha, tem a cena no YouTube porque é famosa essa cena. Vamos ver aqui, ó. Kneel before Todd. Que é tipo, se ajoelhem diante do Todd. Então esse before é diante também, na frente, né? Que loucura. Diante de, frente a. Beleza? Então, they start to protest before a police station. Eles começam a protestar diante de uma delegacia. Police station é delegacia, tá bom? People set fire to stores. People set fire to stores. As pessoas set fire. Set fire é uma combinação de palavras interessante. Olha que legal, em português a gente fala atear fogo, né? Agora, em que outra situação a gente usa o verbo atear? Eu não consigo lembrar de nenhuma outra situação a não ser fogo que a gente use o verbo atear fogo. Hoje em dia pode ser que vocês mais novos estejam pensando, nossa, mas eu nunca ouvi atear fogo. Hoje em dia se usa também colocar fogo, pôr fogo, mas atear fogo é uma combinação bem popular, né, no inglês. Em inglês, no português, desculpa. Em inglês, para você falar o atear fogo é set fire. Isso acontece muito, isso é chamado de collocations. Em breve a gente vai fazer um episódio sobre collocations aqui, mas é combinação de palavras. Então, o que combina com colocar fogo em português? Atear fogo. Em inglês, set fire. Set fire é o jeito de falar atear fogo, colocar fogo. Então, people set fire to stores. As pessoas ateiam fogo em lojas, colocam fogo em lojas. People take things from stores. As pessoas, lá em cima a gente viu que o take pode ser levar, por exemplo, I'll take my son to school. Mas pode ser pegar também, olha que interessante. Pode ser, significam os opostos, né? Pegar e levar. As pessoas levam coisas de lojas. The police must use tear gas and plastic bullets to stop the protesters. To stop the protesters. Então, the police must use, must a gente viu esses dias do podcast, a polícia deve usar, tem que usar, tear gas, gás lacrimogênio, nós vimos lá nas difficult words, and plastic bullets, e balas de borracha, to stop the protesters, para parar os protestantes, os que estão protestando. Vamos rever esse último vocabulário aqui, ó. Só uma coisa, aqui no terceiro parágrafo, palavras-chave são kill é matar, tá? No outro aqui, ó, similar incidents happen in the past. Eventos similares, parecidos aconteceram no passado, acontecem no passado. People in Minneapolis get very angry. As pessoas em Minneapolis ficam muito bravas. They start to protest before a police station.
Eles começam a protestar na frente de uma delegacia. People set fire to stores. As pessoas colocam fogo em lojas. People take things from stores. As pessoas levam coisas de loja ou pegam coisas de loja. The police must use tear gas and plastic bullets to stop the protesters. A polícia deve usar deve usar gás lacrimogênio e balas de borracha para parar os protestos, os protestantes. Beleza? Fez sentido? Então, várias palavras-chave legais aí. Vamos ouvir de novo agora o áudio para ver se vocês entendem melhor dessa vez. Let's go. Police in Minneapolis, U.S., stop a black man. They make the man lie on the ground. One officer puts his knee on the man's neck. The man says that he cannot breathe. However, the officer keeps his knee on the man's neck for 7 minutes. The man stops talking. An ambulance takes the man to hospital. Doctors say that the man is dead. The 4 police officers lose their job. However, people are not happy. People say that the officer kills the man. Similar incidents happen in the past. People in Minneapolis get very angry. They start to protest before a police station. People set fire to stores. People take things from stores. The police must use tear gas and plastic bullets to stop the protesters. Ok, e aí, enquanto melhorou o seu entendimento do level 1 pro level 2? Eu imagino que tenha melhorado bastante, né? Beleza? Vamos fazer o level 2 agora. A gente não vai fazer os 3 hoje, eu vou fazer só o primeiro e o segundo, beleza? Então, ó, seguinte, a minha dica pra vocês é, quando vocês estiverem estudando com News in Levels, primeiramente, vocês vão ouvir o áudio sem ver o texto e ver quanto que vocês entendem. Depois vocês vão pro texto, leiam um texto totalmente em inglês, só para você pegar o andamento. Uma coisa que vocês podem fazer, que eu sempre recomendo, é vocês fazerem assim, ó. Deixa eu dar um exemplo rapidinho. É você, para pegar a pronúncia certa, você pode tentar repetir o que a moça fala, quer ver? Police in Minneapolis, U.S. Police in Minneapolis, U.S. Stop a black man. Stop a black man. Stop a black man. They make the man lie on the ground. They make the man lie on the ground. Enfim, você vai tentando simular e imitar o que ela está dizendo, tá? Isso é importante também. E aí depois que você ouviu ao áudio, você leu o texto e fez essa mímica aqui para você... Mímica não, a gente chama de shadowing, a imitação, para você pegar a entonação. Você vai traduzir o texto inteiro e, dica importantíssima, tentando manter... do lado de você, todas as palavras novas. Você vai anotar num caderno, numa folha, todas as palavras que foram novas para você. Ah, teacher, mas você não conhecia nenhuma palavra. Então, anota todas, tá? Esse passo é importantíssimo, você anotar todas as palavras que forem novas. Então, beleza. Agora que a gente já ouviu, já fizemos todos esses passos, faltou traduzir inteiro. Eu vou traduzir inteiro, então. Não vou traduzir inteiro, não. É porque eu já traduzi partes a partes. Eu vou fazer mais uma leitura de parágrafo e tradução para ficar mais claro. Police in Minneapolis, U.S. stop a black man. A polícia em Minneapolis, Estados Unidos, para um homem negro. They make the man lie on the ground. Eles fazem um homem deitar no chão. One officer puts his knee on the man's neck. Um oficial coloca o joelho no pescoço do homem. The man says that he cannot breathe. O homem diz que ele não consegue respirar. However, entretanto, the officer keeps his knee on the man's neck for 7 minutes. O oficial mantém o seu joelho no pescoço do homem por 7 minutos. The man stops talking. O homem para de falar. An ambulance takes the man to the hospital. Uma ambulância leva o homem para o hospital. Doctor says that the man is dead. Os médicos dizem que o homem está morto. The 4 police officers lose their job. Os 4 oficiais de polícia perdem seu emprego. However, people are not happy. Entretanto, as pessoas não estão felizes. People say that the officer kills the man. As pessoas dizem que o oficial matou o homem. Similar incidents happen in the past. Eventos similares acontecem no passado. People in Minneapolis get very angry. As pessoas em Minneapolis ficam muito bravas. They start to protest before a police station. Eles começam a protestar diante de uma delegacia. People set fire to stores. Pessoas ateiam fogo a lojas. People take things from stores. As pessoas pegam coisas das lojas. The police must use tear gas and plastic bullets to stop the protesters. A polícia deve usar gás lacrimogênio e balas de borracha para parar os protestos. Beleza? Então, de novo, passo 1, ouvir ao áudio somente. Passo 2,
Ouvir ao áudio lendo o texto é uma boa estratégia. Passo 3, ler o texto em inglês. Passo 4, traduzir o texto. Vamos agora pro level 2. Vamos fazer isso em todos os levels, tá? No level 2 a gente vai começar ouvindo ao áudio. Vamos ver se é muito diferente. Não esquece de depois me dizer quanto que você entendeu desse áudio. Vamos lá. On Monday, 4 police officers in Minneapolis, U.S., detained a black man. The police said that the man wanted to use fake money in a store. They asked the man to lie down, and one officer put his knee on the man's neck. The man repeated several times that he could not breathe. However, the officer kept his knee on the man's neck for 7 minutes. The man stopped talking. An ambulance took the man to hospital, where doctors said that the man was dead. The 4 white officers were fired. However, big protests started in the city. People were angry, and they wanted police to investigate the incident. On Wednesday, protesters set fire to local businesses, and looting began. Police used tear gas and plastic bullets to stop the protesters. Ok, e aí, quanto que você entendeu desta vez? Digam aí. Quanto? Tem certeza? Beleza. Vamos lá então, galera. Esse segundo level é muito mais detalhado, tem muito mais vocabulário. A gente vai parar nele até porque o segundo level tá bem explicado. Aqui já tem bastante palavra boa que a gente deve saber. Primeiro, detain, que é prender, deter, detain. Loot, ou looting, que é saquear, é roubar coisas de loja. Loot ou looting, que porque o T tá entre vogais pode soar como looting. E tear gas, que a gente já viu no parágrafo anterior, no level anterior, que é gás lacrimogêneo. Vamos lá então. On Monday, 4 police officers in Minneapolis. Traduzam vocês. A única palavra que a gente não viu aqui foi Monday, mas eu imagino que vocês devem saber que Monday é segunda. Então, on Monday, 4 police officers in Minneapolis. Na segunda, 4 policiais de Minneapolis detained a black man. Detained. Detain, deter, prender. No passado fica só com um Dzinho no final. Detained a black man. Prenderam um homem negro. The police said that the man wanted to use fake money in a store. The police said that the man wanted to use fake money in a store. A polícia falou que o homem, said, é falar, é o verbo say. No passado, a polícia falou que o homem wanted, quis, queria, o verbo querer no passado. To use fake money, fake, a gente conhece bem essa palavra, né? Em português mesmo. Tem pessoas que são fake com perfis fakes, tem fake news e tal. Então, querem usar palavras fake? Não, o homem queria usar dinheiro falso in a store, em uma loja. They asked the man to lie down. They asked. Ask significa perguntar ou pedir. Tem esses dois significados em inglês, tá? Então aqui eles pediram para o homem, they asked the man to lie down, para deitar. Então eles pediram para o homem lie down. A gente viu que lie é deitar, lie down é deitar também. Down é só o sentido que a pessoa deitou. Então eles pediram para o homem deitar. O senhor poderia, por gentileza, deitar no asfalto? Então foi isso que aconteceu. They asked the man to lie down. And one officer put his knee on the man's neck. E um oficial put his knee, coloca seu joelho, já aprendemos no verbo passado, no level passado, on the man's neck. Traduzam vocês? No pescoço do homem. Muito bem. Beleza. Primeiro parágrafo é isso. Vou ler de novo como revisão. On Monday, 4 police officers in Minneapolis, US, detained a black man. Na segunda, 4 oficiais de Minneapolis, nos Estados Unidos, prenderam um homem negro. The police said that the man wanted to use fake money in a store. Falei rápido, né? The police said that the man wanted to use fake money in a store. A polícia falou que o homem queria usar dinheiro falso em uma loja. They asked the man to lie down. Eles pediram para o homem deitar. And one officer put his knee on the man's neck. E um oficial colocou o joelho no pescoço do homem. The man repeated several times that he could not breathe. The man repeated, repeat é repetir, repeated, several times. O que é several? Several é uma palavra bem legal. Se escreve several. S-E-V-E-R-A-L. S-E-V-E-R-A-L. Several. Mas se fala several. Several. O
que parece severo, mas na verdade significa diversas vezes, muitas vezes. Não, significa diversos e muitas, né? Nesse caso são muitas vezes porque tá several times. Several é muitas, diversas, ok? Então, the man repeated several times, o homem repetiu várias vezes, that he could not breathe, que ele não could, é o passado de can. Can é poder, could é poder no passado. He could not breathe. Ele não conseguia respirar. However, entretanto, the officer kept his knee, o oficial, kept. Kept é o passado de keep. Keep a gente viu no level passado que é manter. Kept é manteve, manter no passado. The officer kept his knee. O policial manteve seu joelho on the man's neck for 7 minutes. Traduzam vocês. On the man's neck for 7 minutes. No pescoço do homem por 7 minutos. The man stopped talking. The man stopped talking. O homem parou de falar. Mesmo esquema do level 1, né? O homem parou de falar. An ambulance took the man to hospital. An ambulance, uma ambulância, took the man. Took é o passado de take. Take quer levar ou pegar. Então, uma ambulância pegou, levou o homem para o hospital. Where doctors said, onde os doutores falaram, disseram, that the man was dead. Que o homem estava morto. Was é o passado de is, ok? That the man was dead. Que o homem estava morto. Então, vamos repetir o segundo parágrafo então. The man repeated several times that he could not breathe. O homem repetiu diversas vezes que ele não conseguia respirar. However, the officer kept his knee on the man's neck for 7 minutes. Entretanto, o oficial manteve o joelho no pescoço do homem por 7 minutos. The man stopped talking. O homem parou de falar. An ambulance took the man to the hospital. Uma ambulância levou o homem para o hospital. Where doctors said that the man was dead. Onde os doctors, os médicos, falaram que o homem estava morto. Ok? Boa, último parágrafo já. The 4 white officers were fired. The 4 white officers, os 4 policiais brancos, were fired. Were é o passado de are. Are é são. Were é eram ou foram. Então, eles foram fired. O que é fire? Respondam aí pro teacher. O que é fire? Fire é fogo. Como substantivo é fogo, mas como verbo é demitir. Então, tipo, se eu falo eu fui demitido, eu vou falar I was fired. Eu fui demitido, I was fired. Beleza? Então, nesse caso, o contexto diz que the 4 white officers were fired. Foram demitidos. Beleza? Muito bem. However, de novo, entretanto, no entanto, big protests started in the city. Grandes protestos começaram na cidade. Não está escrito aqui, mas eu vou falar para vocês da palavra riot. Riot que é protesto também, só que tem um cunho um pouco mais raivoso. É protesto mais rebelde, assim por assim dizer. Então, o dicionário define riot como tumulto, motim, rebelião, distúrbio, revolta, desordem, alvoroço, riot. Quando tem esses protestos que o pessoal quebra tudo, o pessoal chama mais de riots também. Então, riot. Ok? Beleza. Então, lá. Onde estávamos? Where were we? Ok. People were angry. As pessoas estavam bravas. And they wanted police. E eles queriam, já vimos wanted, que é a polícia, to investigate the incident. Investigarem o incidente. Beleza, até aqui tudo bem? On Wednesday, na quarta, protesters set fire. O pessoal que estava protestando colocaram fogo, atearam fogo, to local businesses. O que é business? Business vocês sabem que é negócio, mas pode ser também um negócio tipo um comércio. Então, local businesses pode ser comércio local. And looting began. And looting began. E os saques começaram. And looting began. E os saques começaram. Police used tear gas. Então, beleza. Protestantes colocaram fogo em comércios locais e o looting e os saques começaram. Police used tear gas. Deixa eu falar da palavra polícia, cara, porque 99,99% dos brasileiros falam police quando vão falar polícia. Minha dica para vocês pronunciarem certo a palavra polícia é... Como que fala polícia em português? Polícia.
polícia. Qual que é a sílaba tônica dessa frase? O que é a sílaba tônica? É a que é a mais forte, a sílaba que mais se destaca na palavra. Qual que é a sílaba tônica de polícia? Polícia. Li, né? Polícia. Então é tipo um triângulo. Po embaixo, li em cima e cia embaixo. Então fica polícia. Em inglês é exatamente a mesma coisa. Polícia. Ok? E aí quando você vai usar police com officers, fica police officers. Tá bom? Beleza. Então a polícia usou gás lacrimogênio and plastic bullets e balas de borracha to stop the protesters. Para parar os protestantes. Vamos repetir esse último parágrafo. The 4 white officers were fired. Os 4 policiais foram demitidos. Policiais brancos foram demitidos. However, no entanto, big protests started in the city. Grandes protestos começaram na cidade. People were angry. As pessoas estavam bravas. And they wanted police to investigate the incident. E eles queriam que a polícia investigasse o incidente. On Wednesday, na quarta-feira, protesters set fire to local businesses and looting began. Os protestantes atearam fogo aos comércios locais e os saques começaram. Police used tear gas and plastic bullets. A polícia usou gás lacrimogêneo e balas de borracha to stop the protesters, para parar os protestos. Beleza? Tranquilo? Então tá, vamos ouvir de novo mais uma vez, vamos ver se vocês entendem melhor dessa vez. Let's go. On Monday, 4 police officers in Minneapolis, U.S., detained a black man. The police said that the man wanted to use fake money in a store. They asked the man to lie down, and one officer put his knee on the man's neck. The man repeated several times that he could not breathe. However, the officer kept his knee on the man's neck for 7 minutes. The man stopped talking. An ambulance took the man to hospital, where doctors said that the man was dead. The 4 white officers were fired. However, big protests started in the city. People were angry, and they wanted police to investigate the incident. On Wednesday, protesters set fire to local businesses, and looting began. Police used tear gas and plastic bullets to stop the protesters. Ok, como foi seu entendimento agora? Diga aí. Legal. Então, galera, para terminar algumas dicas extras, tá? Aqui do News in Levels. Esse é um site legal que mostra a notícia em 3 levels diferentes. O ideal você pode ouvir isso depois para pegar esse passo a passo. Eu vou passar o passo a passo de novo, tá? O ideal é vocês abrirem uma notícia. Lembrando que esse site aqui, News in Levels, tem tudo quanto é notícia. Tem notícia sobre protesto, política, animais, curiosidades e todas são notícias da vida real, tá? Então o fato de você trabalhar um level, depois o outro, faz você gradualmente entender a notícia, ok? Então, o passo a passo vai ser, você vai entrar no level 1, você vai ouvir ao áudio para ver quanto que você entende, porque esse fato de você ouvir antes é bom para você comparar depois o quanto você entende. Você vai ver o progresso a olho nu, tipo, vai ver na sua frente. Você vai ouvir, depois você vai ler o texto em inglês. Se você quiser, leia o texto imitando a moça para você pegar a pronúncia certinha. Depois você vai traduzir ao capítulo em questão, ao level em questão. E não esquece de anotar numa folha à parte todas as palavras novas. Fechou? Já era. Vamos pro level 2, faz a mesma coisa. E ouve o áudio de novo depois que você traduziu. Isso, ouve o áudio de novo para fechar o ciclo. Então, passo 1, ouvir ao áudio. Passo 2, ler o texto, se atentando com a pronúncia. Passo 3, traduzir o texto, se atentando com as palavras novas. Passo 4, ouvir de novo e fechar o level. Vai pro level 2 e faz tudo de novo, tá? Nisso aí, quanto menos conhecimento você tem, mais palavras você vai anotar. E quanto mais palavras você vai anotar, melhor. Isso é ótimo, anotar novas palavras, tá? Beleza. Level 2 você faz a mesma coisa, level 3 você faz a mesma coisa. Quais são os passos 5 e 6, que são os mais importantes na minha opinião? Passo 5, você vai escrever o texto com as suas próprias palavras. Você vai ter todas as palavras-chave num papel de caderno, numa folha de caderno,
Você vai escrever o texto usando essas palavras como apoio, mas você não vai ler o texto original, você não vai se basear no texto. Tipo, você não vai copiar o texto, você vai escrever o texto com suas próprias palavras. Eu sugiro que você pode até escrever em português. Escreve, por exemplo, em Minneapolis, um homem foi parado pela polícia, o policial pediu para ele se deitar, ele foi acusado de estar usando uma nota falsa de $20, o policial colocou o joelho no seu pescoço e deixou lá por 7 minutos, o cara morreu quando chegou no hospital, enfim. Vai contando a história, depois você traduz para inglês. Então é importantíssimo você passar essa história da sua cabeça para o papel. Pode usar as palavras que você anotou no canto como apoio. E por último, você vai tentar contar essa história para alguém. Contar falando mesmo. Porque se você fez todos esses passos a passo, todo esse passo a passo até aqui, chegando aqui você vai ser capaz de contar essa história para alguém. Porque você já estudou o vocabulário várias vezes, já escreveu sobre, você já viu 3 levels diferentes, então você vai conseguir falar. E quando eu digo conseguir falar, não é conseguir falar perfeito, é conseguir falar. Você tem que tentar falar, expressar a ideia e contar para alguém o que você está fazendo aqui. Como vocês sabem, há 4 pilares, não sei se vocês sabem na verdade, né? Há 4 pilares fundamentais no inglês. Listening, speaking, reading e writing. Listening é ouvir, speaking é falar, reading é ler e writing é escrever. Tem um 5º pilar também que eu considero o mais essencial, que é vocabulary. Tem que ter vocabulário para tudo. Você tem que ter vocabulário para conseguir fazer as 4 habilidades. Fazendo essa rotina do News in Levels, você vai conseguir trabalhar os 4. Vocês vão ouvir ao áudio, primeiro. Vocês vão ler o texto. Vocês vão ouvir mais uma vez, ler mais uma vez, traduzir para aprender novos vocabulários. Por último, vocês vão escrever sobre o texto. E por último, falar. Então, você vai trabalhar as 5 habilidades do inglês de uma maneira muito, muito ativa e passiva. Isso é legal. Porque o que acontece com muitos alunos é você ter muito intake, você absorver muita coisa, mas você não fazer muita parte ativa, que é escrever e falar. Então, nessa rotina, você consegue fazer os 2. Fechou? Ficou claro? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Desculpa o desabafo aí, mas continuo mantendo esse episódio dedicado para todo mundo. Todos os negros que morreram injustamente, todos os negros que estão na correria aí. É nóis. Black Lives Matter. Black Lives Matter, sem dúvidas nenhuma. Beleza? Agradeço a audiência de vocês. Muito obrigado por ouvirem o podcast até aqui. Se você chegar até esse momento, hashtag Black Lives Matter, sem dúvidas. Coloca lá no Instagram. Beleza? Me diz aí se você gostou também do News in Levels, se foi um episódio interessante pra você e se você vai pôr em prática. E aí, o que eu sugiro como... Deixa eu baixar a música aqui. O que eu sugiro como cereja do bolo? Se você estudar o News in Levels e você fizer todos os passos e você se sentir confiante em contar, vai no seu Stories e conta a história. Nossa, se alguém fizer isso eu vou pirar, vou achar maravilhoso. Conta a história... e marca lá o Inglês do Zero Podcast, pra eu saber que vocês estão se expondo e tentando falar. Beleza? Então é isso, galera. Vou terminando por aqui. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu por ouvir esse episódio e tamo junto. Até mais. See you guys and bye bye.